Olá, bom dia. Meu nome é Vera, eu sou participante da obra na Igreja Boas Novas de Interlagos e fui convidada pelas pastoras do ministério a trazer hoje uma palavra também aqui no projeto Pão da Vida Diário. Mais que um convite, para mim é um desafio e é sobre isso que eu venho falar hoje, sobre os desafios na obra do Senhor. Eu quero começar lendo um texto em João capítulo 15, a partir do versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que o Espírito Santo venha iluminar os nossos corações, a nossa mente, a entender a palavra que Ele quer falar aos nossos corações hoje. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos o nosso dia a Ti, Senhor, para que o Senhor venha fazer a diferença, Senhor. Ó Deus, ó Espírito Santo, venha iluminar as nossas mentes e nos ensinar, nos fazer compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia e para todos os outros e daqui para frente. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, Senhor. Ó Deus, que hoje nós possamos tomar decisões fundamentais em direção à Tua obra. Prossigamos nós para o alvo, que é a Tua cruz, para propagar, para proclamar o Teu Evangelho e a Tua salvação. Usa-nos, Senhor. Fala conosco nesse dia. Nós queremos ser vasos Seus, ser usados pelo Senhor. Amém. A palavra que eu venho trazer hoje, ao Pão da Vida, para começar o nosso dia, é uma palavra de encorajamento. Eu não venho falar como alguém que ministra uma palestra motivacional, como quem defende uma tese. Eu quero encorajá-lo a obedecer à voz do Senhor. Você que já conhece ao Senhor, já entregou a sua vida a Jesus, e entende que naturalmente aquele que conhece a verdade, aquele que conhece o amor do Senhor, tem um chamado. O chamado de Deus a servir, a proclamar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É isso que o Senhor nos diz no momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Você que tem um desejo de servir na obra do Senhor e que por alguma circunstância, algumas situações na sua vida você tem sido impedido em atender a esse chamado, eu quero encorajá-lo na palavra do Senhor, porque é dela que nós devemos nos alimentar, da palavra de Deus, que é a Bíblia. Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós somos às vezes motivados por frases que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, aquela frase que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas, né? E essa frase também nos leva a crer que tudo está escrito, que nós não podemos tomar decisões. Eu quero te dizer que o Senhor te dá o livre-arbítrio, né? E também tem aquela frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu também quero lembrá-lo que para o poder de Deus não há limites. O Senhor tanto chama os capacitados como chama os que ainda precisam de alguma capacitação. Vamos lembrar de uma coisa, que as nossas habilidades, elas não determinam o que Deus vai fazer na nossa vida ou na obra dele. A obra do Senhor não depende das minhas capacidades, das minhas habilidades. Eu posso oferecer as minhas habilidades, aquilo que eu tenho de mais facilidade, na obra do Senhor. Eu posso oferecer. Por exemplo, eu, Vera, tenho uma facilidade em cantar. Eu canto afinadinho. Então, a minha tendência, lógico, sendo participante da obra do Senhor, é oferecer essa minha habilidade para o Senhor. Mas aí fica fácil. Mas eu também conheço pessoas que têm, por exemplo, o dom, a facilidade de canto, mas que não atua necessariamente nessa área. Faz outras coisas na obra do Senhor. Mas qual é o intuito dessa palavra que eu venho trazer hoje? É que você se sinta encorajado a atender o chamado do Senhor, independente das circunstâncias. Muitas vezes queima em nós o desejo de servir ao Senhor, de obedecer, de atender o seu chamado, mas nós esperamos estar capacitados para servir, para atender, né? E quando tem que ser o contrário, porque o que nos fortalece é o Senhor, o que nos capacita é o Senhor. Então nós temos que estar totalmente dependentes do Senhor.
né? E permanecer nele, que é permanecer no Senhor. É justamente isso, ser dependente, totalmente dependente do Senhor. Crer que o Senhor nos respalda, crer que o Senhor nos limpa com a sua palavra, nos poda, limpa os nossos galhos, né? Nós somos o ramo, é isso que essa palavra diz. E o Senhor é a nossa videira. Então é dele que nós nos alimentamos. E a disciplina do Senhor, a capacitação do Senhor, ela é aplicada em nós através do Espírito Santo de Deus, né? Então, mais do que crer que o Senhor existe, mais do que acreditar na existência do Senhor, nós devemos ter fé. E o que é fé? A fé é depositar a nossa confiança em Deus. O que é depositar a nossa confiança em Deus? Você lembra daquela brincadeira de quando nós éramos criança? Pelo menos na minha infância nós brincávamos assim, que nós nos jogávamos para trás e aí o nosso coleguinha ficava atrás com o braço estendido e nós confiávamos em cair para trás porque nós sabíamos que o nosso coleguinha ia nos segurar. Então eu te digo hoje, lance a sua confiança ao Senhor, tendo a certeza de que Ele vai te segurar lá atrás, né? Você se joga e nem olha, porque você tem certeza de que você será amparado. Esse desejo que queima em nosso coração, ele não deve ser roubado pelas coisas do dia a dia, pelas circunstâncias. Eu vejo pessoas que tem vontade de servir a Deus, tem vontade de entregar a sua vida ao Senhor totalmente, mas os desafios do dia a dia as impedem, as roubam desse chamado, né? E assim como o filho pródigo, ele não se sentiu realizado quando ele foi buscar fora a felicidade, né? Ele procurou de todas as maneiras o entretenimento, a maneira de se divertir, mas ele não conseguiu se realizar. Ele percebeu que a realização dele, a felicidade dele, estava condicionada ao relacionamento com o Pai. Então que nós possamos entender isso hoje, que a nossa felicidade, a partir do momento que nós recebemos a graça do Senhor, que é a graça é o favor não merecido. E a partir do momento que você experimenta desse alimento, da graça do Senhor, você não consegue se realizar em mais nada. Tudo aquilo que te traz o conforto, que te traz a felicidade, é o Senhor, vem do Senhor. Então, eu te encorajo a tomar uma decisão hoje. Decida-se. Vá, dê o passo. E o resto, tudo o Senhor vai fazer. No versículo 7, nós lemos aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Discípulos do Senhor. Tudo que nós pedirmos, o Senhor nos dará se permanecermos nele. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Vai fazer e não esteja preocupado com as suas habilidades, com as suas capacidades. Espera que o Senhor vai te capacitar conforme a necessidade, conforme a sua necessidade. E peça ao Senhor, ore ao Senhor, seja sincero de coração com o Senhor. Se algo te impede dentro de você, suas limitações, às vezes um transtorno de ansiedade, às vezes a síndrome do pânico, às vezes um complexo de inferioridade, ou às vezes a dificuldade de dizer não, né? A dificuldade também de se abster das distrações, né, do cotidiano, da nossa vida, porque nós todos aqui estamos vulneráveis a isso, né? Mas essa vulnerabilidade, ela acaba quando você está no Senhor, quando nós permanecemos no Senhor. Se você hoje também não consegue dar um passo em direção a Deus e não consegue entregar a sua vida ao Senhor, eu te digo como eu fiz no início,
porque eu tinha muitas dúvidas. Eu sirvo a Deus há mais de 14 anos. E no início, eu tinha muitas dúvidas, porque eu era, como eu li outro dia no livro, eu era cristã a meio caminho. Eu sabia que Deus existia, eu cria na existência do Senhor, mas eu eu sabia que Deus era digno de confiança, mas eu não depositava a minha confiança no Senhor. E eu tinha muitas dúvidas em relação à obra de Deus, à soberania de Deus. E o que eu fiz? Eu coloquei meu coração verdadeiramente no Senhor e falei: Senhor, fala comigo, me mostra, me ensina, me mostra o que é a verdade. Então, primeiro passo, eu deixei para o final, mas o primeiro passo que você deve tomar: seja sincero de coração com o Senhor. Peça a Ele, e o Senhor, Ele é fiel, Ele vai te mostrar, Ele vai ministrar no seu coração. E tome uma decisão hoje, que hoje seja um dia marcante na sua vida. Né? Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2014. Eu também quero dizer a você que continue meditando nessa palavra de João 15, leia o capítulo todo, porque tem muitas coisas interessantes. O nosso tempo aqui é curto, não dá para ler tudo aqui, né? Mas leia você, ore antes, peça para o Senhor te iluminar a sua mente, mas não fique só na meditação. Tome uma decisão. Não espere estar preparado para a obra do Senhor. O Senhor é aquele que vai te preparar. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Também serve para a minha vida. Eu tenho vivido isso, quero compartilhar isso. Se a minha vida serve de testemunho, serve de inspiração, né, de alguma maneira, porque o Senhor nos ensina a contar testemunhos, né? Mas que você aprenda a buscar, não dos conselhos que o mundo dá, mas que você aprenda a buscar da palavra do Senhor, que é a palavra viva, de um Deus vivo, de um Deus que não está morto. Amém? Deus abençoe a sua vida. E obrigada, Igreja Boas Novas, pela oportunidade, porque hoje eu também superei uma dificuldade na minha vida. Glória a Deus por isso. Amém. Deus abençoe. Tchau.